Olá, tudo bom? Eu sempre falei da minha história, sempre falei do meu testemunho. Quem me conhece sabe da minha história. Eu já falei a minha história de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima. Só que eu nunca falei a história do meu irmão, do Emerson. Eu nunca contei o testemunho de vida do Emerson. Eu fiz parte da Sara Nossa Terra durante muitos anos da minha vida, mais de 10 anos. Eu lembro que quando eu fui no primeiro encontro da Sara Nossa Terra, o nome era chamado de Encontro com Deus. Hoje é um outro nome, mas quando eu fui nesse encontro, eu fui impactado ali, eu tive um avivamento de alma e desde esse tempo eu nunca mais parei de servir a Deus, nunca desviei nem para a esquerda nem para a direita, sempre muito firme em Deus e as coisas da igreja. Me tornei diácono na Sara Nossa Terra, servi, foi um tempo em que eu servi a Deus com muita paixão, com muita dedicação, com muita seriedade. Tive o privilégio de ter sido um instrumento nas mãos de Deus para ajudar muitos jovens. Creio que muitos jovens modificaram aí as suas vidas, porque Deus usou a minha vida para isso. E só que tinha uma coisa, quando eu fui nesse encontro da Sara Nossa Terra, o pastor que fez ali, se eu não me engano, a última reunião, ele pediu para a gente escolher 3 pessoas que a gente conhecia, poderia ser pessoas da família ou amigos, e orar por essas 3 pessoas. E nós só íamos parar de orar por essas pessoas quando a gente visse essas pessoas tendo um encontro com Deus também, assim como a gente havia tido esse encontro com Deus. Eu escolhi meus 3 irmãos. O Emerson, meu irmão mais velho, alguns anos mais velho do que eu, o Gabriel e o Felipe. E eu escolhi esses meus 3 irmãos e comecei a orar por esses meus 3 irmãos. E não havia um resultado, sabe? Só que a promessa que nós fizemos ali para o pastor naquela época, não foi nem a promessa, foi, digamos que foi uma aliança ali com o pastor. E na verdade eu fiz essa aliança com Deus, que enquanto eu não conseguisse ver a vida dos meus irmãos sendo transformadas, eu não iria parar de orar por eles. E para mim, ver a vida dos meus irmãos sendo transformada não era eles irem para a Sara Nossa Terra da igreja que eu fazia parte. Eu queria ver os meus irmãos servindo a Deus. Eu queria ver os meus irmãos mudando suas vidas. Então eu orei durante muito tempo. Mas a minha família, como eu já contei nos testemunhos, minha família é uma família desestruturada. A minha mãe, ela foi da Bahia para São Paulo. Quando ela perdeu a mãe dela, ela foi embora com o irmão que foi para São Paulo trabalhar. Lá em São Paulo, ainda garota, ela conheceu um homem, um taxista, se envolveu com esse taxista, teve 3 filhos com ele. O primeiro filho dela morreu, depois teve uma filha, a Roberta, e depois teve o Emerson, meu irmão. Só que esse cara, ele traiu a minha mãe. E a minha mãe, muito magoada, chateada, ela fugiu, tinha uma irmã em Brasília, e fugiu e foi ficar um tempo com essa irmã, não pôde ficar muito tempo lá na casa dessa irmã e foi se hospedar em um albergue até ela conseguir alguma coisa. E ela foi com os meus irmãos, com o meu irmão Emerson no braço. A Roberta, ela não pôde trazer porque o pai não deixou e ela acabou vindo sozinha e com a promessa de que voltaria a São Paulo para pegar a filha dela, para estar perto dela. Coisa que nunca aconteceu. E a minha mãe se hospedou em um albergue e lá nesse albergue ela conheceu meu pai. Meu pai era um andarilho, morador de rua, cresceu e morou nas ruas a vida inteira. E em tempos de frio ele procurava lugares onde ele pudesse ficar e ele acabou caindo nesse albergue. Era um albergue público onde qualquer pessoa podia ficar. E ele ficou nesse albergue, se hospedou. Coincidentemente, ali na mesma noite que a minha mãe também foi ali pedir abrigo. E eles se conheceram ali. Se namoraram, se gostaram. Minha mãe sozinha, não conhecia ninguém em Brasília, com filho nos braços, filho pequeno de 3 anos nos braços, e viu no meu pai ali uma esperança de pelo menos ser protegida, sabe? Estava sozinha na cidade,
Meu pai era um cara que se mostrou ser um cara legal, um cara gente boa, e ela acabou ficando ali com meu pai. Depois eles saíram daquele albergue, foram para uma invasão, era um prédio abandonado, um prédio interminado, um esqueleto de um prédio, sabe, que ainda não tinha as paredes direito. E ali eles foram e começaram a fazer a vida deles. Tinham vários moradores de rua naquele prédio, fizeram a vida deles ali. Em seguida eu nasci. Depois que eu nasci, minha mãe e meu pai tiveram mais uma filha, e aí depois veio mais um irmão, e aí tudo assim em seguida. Ela me teve, no ano seguinte teve a minha irmã, aí no ano sequente teve o meu outro irmão, o Gabriel. E quando os meus pais tiveram o Gabriel, no caso já 4 filhos, o Emerson, eu, minha irmã e o Gabriel, o dono daquela propriedade, daquele prédio, pediu o prédio. Ele queria ali, foi pedir ajuda para a polícia, na prefeitura também, para tirarem aqueles moradores de rua, porque ele queria demolir o prédio para construir ali um edifício comercial, porque estava parado há muito tempo, ele não conseguia terminar o prédio, então ele queria construir um edifício comercial que gerasse ali lucro para ele. Justo, a propriedade era dele, o prédio era dele, os moradores tiveram que sair daquele prédio, e os meus pais eram moradores junto com 4 filhos. Foi uma confusão, a polícia foi, os moradores não queriam sair, era o único lugar que eles tinham para morar. Aí você já sabe como funciona, desapropriação de imóvel, né? A polícia vem com spray de pimenta e cacetete, e bomba lacrimogênea, então é aquela confusão toda. Tudo isso aconteceu, eu era pequeno no meio daquela bagunça, e os meus pais foram para as ruas. Dormiram ali embaixo de uma rodoviária, que é uma rodoviária coberta, rodoviária de Sobradinho, e depois passou um tempo debaixo das árvores, até descobrir um assentamento, que era na Samambaia, e ali, nesse assentamento, eles fizeram a vida deles. Eles começaram a fazer a vida deles. Só que era um lugar muito precário, sem educação, sem comércio, sem saúde, sem escola, sem posto de saúde, sem nada, não tinha nada. Era só gente vindo de todo lugar do Brasil, fazendo suas barracas ali, montando suas barracas, e as pessoas chegando, e muita gente, todo dia chegavam mais pessoas naquele local, até que o governador de Brasília na época viu que aquele negócio ali estava crescendo e tudo desordenado, e ele resolveu dar ali aquela terra para os moradores, e aquela terra virou ali o bairro Samambaia. Crescemos na Samambaia. Na Samambaia, o meu irmão Emerson conheceu outras pessoas que usavam drogas, começou a andar com essas pessoas, começou a usar droga muito cedo, ir para os bailes, para se divertir. E eu mais caseiro, que também era um pouco menor, alguns anos mais novo do que ele. Mas através do meu irmão eu também conheci as drogas, através de mim, do meu irmão, meu outro irmão conheceu as drogas, através de nós 3, meu outro irmão conheceu as drogas. E a nossa vida foi uma bagunça, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a nossa vida foi uma bagunça. Minha mãe sofreu muito, o Emerson foi preso, foi pro CAGE, que era um presídio para menores de idade, né, para menores, ali em Brasília. E ele ficou ali 3 anos preso, 3 anos minha mãe indo visitar ele na prisão. E depois o Emerson saiu, menos de 1 ano que ele tinha saído, foi preso, dessa vez já foi para o presídio de segurança máxima. Saiu depois de alguns anos, foi preso novamente, aí ficou mais uma leva de anos, saiu, foi preso novamente. Então o Emerson, ele viveu, na verdade, a maior parte da vida dele mais dentro da prisão do que fora dela. E sempre por as mesmas coisas, envolvimento com drogas e assalto para poder comprar as drogas. Assalto não era nem com arma de verdade, era com arma de brinquedo. Então era viciado, ficou viciado, escravo das drogas, e tinha que roubar para comprar as drogas. Porque tem gente que fala assim, né? Poxa, mas cara fuma, por que o cara não vai trabalhar para sustentar o seu vício? Pessoal, quem cheira cocaína, quem usa mela, nem sei se essa droga existe ainda, não tem cabeça. A pessoa vive na fissura. A pessoa fuma agora aqui, daqui 5 minutos ela já está toda se coçando, toda agoniada, querendo mais. Então o cara que é viciado, ele não tem essa cabeça de ir trabalhar para comprar droga, porque a necessidade é quase que instantânea. E foi isso que aconteceu com meu irmão. E meu irmão deu trabalho para minha mãe a vida inteira. Ele foi preso a vida inteira.
Até que ele encontrou uma moça, começou a namorar com ela, essa moça engravidou, e aí, em seguida, ele foi preso novamente. E passou ali a infância do filho dele quase toda preso. Só saiu quando o filho dele já era grandinho, o filho dele já tinha aproximadamente uns 8 anos, e ele pegou essa parte da infância do filho dele, de 8 anos até os 11 anos. E agora, meu irmão, ele foi assassinado. E aquela promessa lá do começo que eu falei para você, que eu fiz, que eu iria orar pelos meus 3 irmãos, eu nunca parei de orar pelos meus 3 irmãos. Só que eu não fazia oração pelos meus 3 irmãos convencionais, sabe? Porque uma coisa é quando você ora, quando você torce por um amigo que não tem vínculo de família com você, não tem o teu sangue, não tem o mesmo vínculo emocional. Uma coisa é quando você ora por um irmão que tem um vínculo de família, que tem uma história, que teve com você em todos os seus momentos, que cresceu lá naquela invasão com você. Então eu orava pelos meus irmãos sempre com prantos, com lágrimas, e eu falava para Deus: Senhor, não deixa que os meus irmãos morram nessa vida, Senhor, sem ouvir a Tua palavra, sem Te conhecer, sem ter oportunidade de fazer um compromisso com o Senhor, de Te servir, de mudar de vida. E eu também entrei no mundo das drogas, fui viciado e demorei um tempo nas drogas, passei anos fumando, até que eu recebi um convite para ir na igreja e mudei minha vida. Eu recebi esse convite para ir na igreja. Eu sei que hoje muita gente critica a igreja, crentes, pastor, só quer explorar os cristãos, só quer tirar dinheiro dos outros. Você nunca vai me ver falando mal de nenhuma igreja. Porque eu cheguei na igreja, não tinha dízimo para dar, eu não tinha oferta para dar. Eu estava na lama, eu estava na pior, meu pai tinha acabado de ser assassinado, eu tinha perdido tudo, eu estava em depressão, luto, sabe? Literalmente armado, querendo vingar o cara que matou meu pai, revoltado. Ao mesmo tempo que eu queria me matar, eu queria matar o cara, só não me matei porque eu falei, não, eu preciso ficar vivo para pegar esse cara. Então minha vida virou um inferno do dia para a noite. Na verdade já era um inferno, só que o grau aumentou. E infelizmente eu perdi o meu pai. E depois que eu perdi o meu pai, eu recebi um convite para ir na igreja. Esse convite mudou a minha vida. Então eu me converti na Igreja Batista Bethsaida, uma igreja pequena de Samambaia. E depois de alguns anos eu tive que mudar de bairro, em virtude do trabalho. E aí fui para a Sara Nossa Terra e fiquei mais de 15 anos na Sara Nossa Terra. E desde então eu tenho orado por esses meus irmãos. Orado. Só que o Emerson, ele é aquele tipo de cara que você olha, humanamente falando, você fala, cara, não tem jeito. Não tem esperança, porque ele ama o crime. Sabe aquele cara que ama o crime, ama a vida, ama a aventura, ama curtir. Ele era esse tipo de cara. Eu falava, não tem jeito. Ao mesmo tempo que eu queria que tivesse um jeito para ele, eu já via que ele falava do crime com prazer, sabe? E eu chorava, orava, falava, meu Deus, liberta meu irmão, meu Deus, liberta meu irmão, ele pode acabar morrendo nessa vida, liberta meu irmão. E eu nunca desisti dos meus irmãos. Mesmo eles errando, eu nunca concordei com os erros dele, nunca apoiei, nunca fui conivente, mas eu nunca desisti dos meus irmãos. Nunca desisti deles. Sempre orei por eles. Sempre visitei na cadeia. Tem um irmão meu que eu não visitava, porque eu não sei se você sabe como funciona. Teve uma época que eu tive 3 irmãos presos ao mesmo tempo, no mesmo presídio, só em alas diferentes. E quando você tem 3 irmãos presos, você não pode visitar os 3. Você precisa escolher qual é o que você quer visitar. O único que tem direito de visitar os 3 é a mãe. E eu tive que escolher um irmão e não podia visitar os outros. E ficava ali sempre indo para a prisão e indo dentro do ônibus ali chorando, orando. Deus, tira meus irmãos dessa prisão. Mas não só dessa prisão física, mas dessa prisão de alma. Que eles saiam daqui e eles não precisem mais roubar nada dos outros. Que eles não precisam mais mexer nada dos outros. Que o Senhor abra a cabeça deles, abra o coração deles. Eu nunca perdi minha esperança. Porque família é assim, pessoal. Eu sei que para você, o meu irmão é um assaltante, tem que morrer mesmo. Mas quando você tem alguém na sua família, você tem uma história com essa pessoa, você não quer que essa pessoa morra. Você quer que essa pessoa se arrependa, se endireite, se arrependa dos pecados, se possível, repare os seus erros, sabe? Porque foi isso que eu fiz quando eu fui para a igreja. Eu reparei os meus erros.
E é isso que eu queria dos meus irmãos. Eles não davam uma brechinha sequer para a palavra de Deus entrar na vida deles. Eles não davam uma brecha. Eles eram totalmente coração duro. Então, há 2 anos atrás, meu irmão veio para mim, virou para mim e falou que estava indo na igreja adventista, porque o filho dele se tornou escoteiro na igreja adventista, e ele estava indo, e eu incentivei, dei glória a Deus, falei, Emerson, vai, cara, essa igreja é muito legal, eu escuto algumas palavras na internet dessa igreja, sabe, gosto muito do trabalho deles, eles têm um projeto aí de saúde maravilhoso, sabe, eles são muito top, vai. Eu nunca tentei tirar ele da Adventista para trazer para Sara, para minha igreja. Eu queria que ele ficasse bem onde ele estivesse. E ele foi, só que cristão de primeira viagem, se decepcionou dentro da igreja, viu algumas coisas. Não é nem que ele se decepcionou, é que ele realmente arrumou um pretexto para poder não ficar lá, porque as drogas estavam chamando ele de volta. Ele saiu e pela primeira vez na vida eu vi meu irmão se esforçando. Pela primeira vez na vida. Levando o filho dele lá pro escoteiro, levando o filho dele pro futebol, sabe? Se tornou um paizão mesmo, um cara top mesmo, paizão, o filho dele é apaixonado por ele. Ele me chamava para ir nos campeonatos aos domingos para ir ver o filho dele, eu levei ele algumas vezes lá para ver o filho, eu e ele ali torcendo pelo filho dele. E eu falei, cara, eu tô vivendo um sonho vendo meu irmão nisso aqui. E aí ele falou, negão, precisa arrumar um emprego, cara. E aí ele arrumou um carrinho de milho para vender milho e colocou em frente à porta dele lá, ele e a esposa dele lá vendendo milho. Eu fui lá e ele vendendo milho, já teve a ideia de vender pamonha e as portas foram se abrindo, aí entrou para trabalhar na marcenaria. Eu falei, cara, graças a Deus, agora meu irmão vai, agora meu irmão anda, daqui a pouco eu vou abrir minha empresa, puxo ele para trabalhar comigo. E eu tive uma esperança. Mas aí, em 2018, eu perdi uma filha, muito frustrado, decepcionado, magoado, chateado. Eu saí do Brasil, eu falei, cara, eu preciso viver esse luto fora do Brasil. Eu saí do Brasil, eu saí da igreja, mudei de igreja, porque tive uns problemas da igreja e mudei de igreja. E o meu irmão começou a ter algumas recaídas, e daqui a pouco sofreu algumas decepções, saiu da igreja também, e voltou para o mundo do crime, voltou para o mundo das drogas. Mas esse livro que ele está segurando aí fala de esperança. E eu nutro essa esperança que o tempo que o meu irmão viveu sendo cristão com Deus, Deus mudou a vida dele. Ele foi fraco, ele teve a recaída dele, infelizmente. Mas eu vivi para ver o meu irmão dando uma chance para Deus. Era aqueles casos impossíveis que você fala, é impossível, cara, esse aí não tem jeito, cara, esquece, esse aí não tem jeito. Mas ele deu uma chance para Deus. E nessa foto aí até o semblante do meu irmão estava diferente. O semblante dele era outro semblante. O semblante de um homem que estava sendo transformado. Infelizmente eu perdi o meu irmão. Mas Deus, ele me deu a oportunidade de ter uma foto como essa. É como se Deus tivesse falado para mim, olha, Glauco, eu dei uma chance pro teu irmão, porque ele fez um compromisso de mudar a vida dele. Ele teve uma recaída. Eu também tive uma recaída no início da minha vida cristã. Eu era um cara mais esperto, eu era medroso do mundo do crime, eu não queria voltar para o mundo do crime. Já ele teve muita experiência com o mundo do crime, então, infelizmente, ele não conseguiu voltar a tempo para a igreja. Mas eu creio que naqueles momentos ali, antes de ele morrer, ele teve essa oportunidade de se consertar. E o consertar que eu falo é só pedir perdão para Deus. Esse é o conserto. Deus, eu me arrependo de tudo, me perdoe. Eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade. Esse é o arrependimento de coração, sincero. Arrependimento que Deus escuta e perdoa. Então, a minha família é uma família de sofredores. Mas nenhum sofrimento nunca me fez desistir de Jesus Cristo. Hoje eu tenho um irmão, eu recebi uma notícia. Esse meu irmão, ele é um cara que tem um nível de maldade muito grande no coração dele. É o Gabriel, está preso. E eu recebi a notícia de um amigo meu que era da igreja comigo. Eu não sei o que esse amigo estava fazendo lá. Na verdade, eu não sei se ele estava preso, se ele foi visitar, eu não sei. Só sei que esse amigo meu falou, olha, cara, eu vi o teu irmão lá na prisão. O teu irmão se converteu, cara.
o teu irmão aceitou a Jesus Cristo, e o teu irmão tá mudado. E eu falei, cara, mentira, é impossível. Impossível, cara. Eu conheço, esse cara não se converte nunca, não tem jeito pra ele. Ele falou, Glauco, tu tá enganado, cara. Teu irmão mudou, cara. E a única coisa que ele te pede é o teu perdão. Porque ele te machucou muito, ele te magoou muito. Ele pede o teu perdão e ele tá pedindo pra você mandar uma foto pra ele. Ele não quer mais nada de você, só isso que ele quer, o teu perdão e uma foto. E eu recebi essas notícias. Ao mesmo tempo que eu recebi a notícia que eu perdi um irmão, eu recebi a notícia que um outro irmão se converteu. Para você pode não ser nada. Ah, agora que cometeu o crime, está dentro da cadeia, é fácil converter. Não, querido, não é. Meu irmão vai preso, esse outro meu irmão vai preso desde que ele era adolescente. E a cadeia só endureceu mais ainda o coração dele. Sabe aquele cara que fala, ah, Deus o quê, parceiro? Deus é dinheiro no bolso. Esse era o meu irmão. E o meu outro irmão, Felipe, já é um cara convertido que também está preso, mas é um homem de Deus, que prega dentro da prisão, inclusive eu fui lá, preguei dentro do presídio, ele me deu a oportunidade. É um homem de Deus. E eu tinha os meus 3 irmãos, e eu falei, Senhor, eu tenho uma música que eu fiz na minha adolescência, uma música até assim grotesca de se ouvir, mas foi uma oração sincera que eu fiz com Deus. Eu falei, um dos trechos dessa música é: salve a minha família, não deixe que um membro parta, sem antes firmar um compromisso, te aceitar como Senhor e Cristo. E eu nunca desisti dos meus irmãos. E esse livro que o meu irmão está segurando na mão, que fala sobre esperança, essa foto trouxe esperança para o meu coração de que o meu irmão, ele teve a oportunidade de ser salvo. E os meus outros 2 irmãos, eu sei que eles cometeram crimes, eu sei que eles têm que estar lá dentro do presídio pagando pelos crimes deles. Um já está lá há mais de 6 anos pagando pelo crime dele. O outro está lá agora, vai ficar um bom tempo, vai pagar pelo crime dele. Mas eu não me importo se ele vai sair e vai se tornar um cidadão na rua novamente. Eu me importo o seguinte: Deus na vida dele. Se eles morrerem dentro da cadeia, mas se eles morrerem como homens de Deus, arrependidos, que se arrependeram do seu pecado, o que importa é que eu acredito na recuperação, que eles vão sair, vão formar família, serem grandes homens de Deus, pastores, darem testemunhos. Eu tenho essa esperança. Mas eu nunca parei de envolver os meus irmãos em oração. Eu já perdi essa esperança em alguns momentos. Pelo o fato de eles serem tão frios, eu perdi a minha esperança. Mas eu me recuperei e eu continuei orando pelo meu irmão. Então você que tem um familiar no crime, num leito de hospital com câncer terminal, não desista. Tudo que você precisa é conhecer o poder do nome de Jesus Cristo. Não desista dos teus familiares. Não desista dos teus familiares. Não desista da tua família. Não desista de envolver a tua família com o nome de Jesus, de orar, de suplicar para Deus salvar a tua família. Não desista dos teus filhos. Teu filho que está na droga, não desista dos teus filhos. Não desista dos teus filhos. Eu vou repetir, não desista dos teus filhos. O mundo inteiro pode desistir. Sabe? O mundo inteiro, todo mundo pode desistir, mas você não pode. Não desista dos teus filhos. E é isso que eu queria falar sobre o Emerson Vidal, que morreu há 2 meses e pouco atrás. Mas eu tenho certeza absoluta que no último minuto de vida do meu irmão, Deus deu uma oportunidade para ele. E ele pagou os crimes dele. Ele pagou os crimes diante da lei. Ele cumpriu os crimes dele. E ele teve um tempo para pedir perdão por os erros da vida dele. É isso que eu queria falar para você. Que Deus te abençoe. E obrigado por ter ouvido esse breve testemunho.